estamos torcendo para o Trump e grande parte dos democratas lá também, porque ninguém aguenta o Biden, né? E a americana vai relativamente bem, né, Sandra? Nós temos que defender a nossa democracia e com o Elon Musk próximo ao Trump como ele é. E no caso do Trump se eleger presidente dos Estados Unidos, eu acho que há uma possibilidade real de sanções como eu acho que estão sendo impostas à Venezuela, sejam impostas também a algumas empresas brasileiras. Você acha normal que um bilionário com vários interesses comerciais dite o que um governo de um país vai fazer de sanções em relação a outro? Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 17 de abril de 2024, são 18 horas e 30 minutos. A relação dos Bolsonaro com Donald Trump é antiga. Você veja essa matéria de 2018, em que o Eduardo Bolsonaro já dizia naquele ano, durante a campanha, que o marqueteiro de Trump, o Steve Bannon, alguém que anda muito enrolado desde então com a polícia norte-americana por ações absolutamente ilegais na internet fora dela, que esse marqueteiro, esse estrategista de Trump ia ajudar o Bolsonaro e de fato ajudou. Era interesse de Trump ter um aliado num país poderoso como o Brasil e ele conseguiu isso. E desde então o bolsonarismo vem mantendo essa relação com Donald Trump ao ponto que o filho de Bolsonaro disse no programa Roda Viva que o Donald Trump iria impor sanções ao Brasil. Por conta de quê? Por conta da prisão ao pai dele. E na verdade essa é a questão. Eles falam de ditadura do STF e tal, mas o problema da ditadura do STF não é contra os bagrinhos que estão sendo presos ou contra os blogueirinhos de extrema direita que estão perdendo redes sociais. Todo esse esforço dos Bolsonaro não é por isso. É justamente porque o STF vai prender o pai dele. E o Bolsonaro então falou com o Donald Trump numa chamada de vídeo, quando o filho Eduardo estava lá num evento da extrema-direita nos Estados Unidos, e o Bolsonaro disse ainda ao Donald Trump o seguinte: olha, se eu estiver com o meu passaporte, eu vou na sua posse. O que ele quis dizer com isso? O fato é que o bolsonarismo está apostando alto numa vitória do Trump nos Estados Unidos neste ano. Por quê? Porque o Trump está em pé de igualdade com o Biden, eles estão tecnicamente empatados. Claro que na hora da eleição, o fato de Trump ter problemas na justiça, o fato de Trump ter feito tudo que fez na pandemia, tudo isso vai pesar e a economia americana está indo muito bem, obrigado, como disse a âncora do Roda Viva, a Vera Magalhães. Os números são ótimos, o desemprego cai e tal, mas lá, como aqui, a mesma coisa aqui no Brasil, a economia está indo super bem, o desemprego caiu, a inflação caiu, o salário aumentou, mas tem uma polarização política, então aquela parcela da sociedade que odeia o Lula nega, a economia está melhor, tá, o preço está mais barato no mercado, tá, mas eles negam. E a mesma coisa está acontecendo nos Estados Unidos, porque coincidentemente Brasil e Estados Unidos estão pela primeira vez na história com uma política interna igualzinha. Seja como for, o Elon Musk, segundo o Eduardo Bolsonaro falou, que o Elon Musk tem uma proximidade muito grande com o Trump, não é tão grande assim, mas eles têm interesses em comum. E ele faz uma ameaça ao Brasil, Flávio Bolsonaro, no programa Roda Viva, não é? Mas, na verdade, essa ameaça não ficou só nele. Elon Musk acaba de fazer exatamente a mesma ameaça que Flávio Bolsonaro fez no Roda Viva. O Elon Musk diz que se o Trump vencer a eleição, ele vai impor ao Brasil sanções como as da Venezuela por causa de Lula e Moraes. O que é que Lula tem a ver com isso? Ninguém sabe, o Elon Musk não identificou, porque na verdade o Lula sempre teve boas relações com o partido, tanto com o Partido Democrata como o Partido Republicano norte-americano. Mas o Elon Musk acredita que no futuro próximo os Estados Unidos vão impor sanções ao Brasil semelhantes às que estão em vigor
contra a Venezuela. Essas restrições seriam por conta da ditadura do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro. Por outro lado, se o Joe Biden permanecer no poder, é improvável que os Estados Unidos lancem ofensiva. Mas eu discordo dessa afirmação desse portal aqui, porque, na verdade, nem o Trump, nem o Bolsonaro, nem o Trump, nem o Biden vão impor sanção alguma ao Brasil, porque é diferente propor sanções contra a Venezuela, que é um país com uma economia pequena, é um país pequeno, não é, de relativamente pouca importância, ao passo que o Brasil tem um PIB gigantesco de quase 2 trilhões de dólares e é uma das maiores economias do mundo e tem aqui grandes empresas e um mercado interno que os Estados Unidos não desprezariam de jeito nenhum. E isso seria algo que praticamente impensável. Mas, na verdade, não se sabe até que ponto o Donald Trump não agiria por outros métodos, como, por exemplo, colocar a CIA para fazer qualquer coisa aqui, não é? Os métodos que os americanos sempre usaram para desestabilizar. O que eu acho que o Donald Trump pode fazer aqui no Brasil, isso sim, minha amiga, meu amigo, é tirar a proibição do Biden para que as Forças Armadas norte-americanas, o Serviço de Inteligência, o Estado americano, apoiasse um golpe de Estado no Brasil. Todos sabem, saiu em reportagens no planeta inteirinho, não é, nos principais jornais dos Estados Unidos, da Europa, nos principais jornais brasileiros, que o Joe Biden mandou os seus generais, seus comandantes militares, avisarem aos militares brasileiros que se tivesse golpe aqui, haveria uma ruptura diplomática com o governo que resultasse desse golpe. E aí o golpe não aconteceu. Se o Trump voltar, essa proibição a um golpe militar no Brasil, na minha opinião, muito bem poderia ser retirada. Isso sim, eu acredito que poderia acontecer e vamos torcer aí para que não aconteça uma vitória do Donald Trump, que não vai ser ruim só para o Brasil, vai ser ruim para o mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.